vista. Eu vou juntar essa cachorra bela com a mulata de casa amarela, com a morena da cor de canela. Coloco todas no meu paraquedas. Vamos frevando por aí, depois cair lá no poço da panela. Vamos frevando por aí, depois cair lá no poço da panela. Fui, é bom demais. Opa! Papagaio, me deu o pé, meu filho, me deu. Papagaio real chegou de Portugal, veio brincar no paraquedista. Trouxe uma guitarra, vinho verde, bacalhau e uma cachorra de encher a vista. Papagaio real chegou de Portugal, veio brincar no paraquedista. Trouxe uma guitarra, vinho verde, bacalhau e uma cachorra de encher a vista. Eu vou juntar essa cachorra bela com a mulata de casa amarela, com a morena da cor de canela. Coloco todas no meu paraquedas. Vamos frevando por aí, depois cair lá no poço da panela. Vamos frevando por aí, depois cair lá no poço da panela. Esse é o nosso paraquedista real, o carnaval bom. Opa! Bora, Brau! Bora, Dinho, bora, Dinho! Bora, bora, Dinho, bora! Ui! Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo, Patrimônio Cultural da Humanidade. Técnica de som e computadores, Chico Rocha. Até o próximo programa. Esteve com os senhores Hugo Martins. 11h31. Universitária. Alto nível pra você. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Manina Aguiar e estarei com vocês todas as terças-feiras, sempre das 11h30 ao meio-dia. O nosso programa Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Marco Zero Conteúdo e pelo Facebook/Universitária 99.9. Nosso programa vai ser retransmitido aqui pela nossa rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Em 2018, o SUS completa 30 anos. Apesar da falta de recursos, das crises recorrentes, da escassez de profissionais e de problemas de financiamento, o Brasil conseguiu erguer em poucas décadas o maior sistema público de saúde do planeta. Um feito notável para uma nação que tem dificuldades para desenvolver políticas a longo prazo. O que seria um motivo de orgulho se tornou mais um ponto de preocupação. O SUS, afirma Ronald Ferreira dos Santos, presidente do Conselho Nacional de Saúde, corre o risco de não passar dos 30 anos por conta da emenda constitucional que limita os custos públicos, os gastos, nos próximos 20 anos. Se a medida não for revertida, alerta Ronald, o investimento público no setor despencará de 3,8% do PIB para menos de 1%.
será a morte do sistema estabelecido na Constituição de 1988, finaliza ele. No programa de hoje, a gente quer saber: a quem interessa o fim do SUS? Para responder esta e outras perguntas sobre este tema, nós estamos com Islândia Carvalho, ela que é pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, de Pernambuco, e também ela é da diretoria da Associação Brasileira da Economia da Saúde. Bom dia, Islândia, bem-vinda. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui. Conosco também Priscila Viegas, ela é terapeuta ocupacional, mestranda em Direitos Humanos, diretora da Associação Brasileira dos Terapeutas Ocupacionais, e também conselheira nacional de saúde. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Na bancada também o nosso amiga jornalista da Marco Zero Conteúdo, Sérgio Miguel. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos e todas. Sérgio, fala um pouquinho sobre como está a situação, né? O que a mídia tem falado sobre o SUS. É interessante fazer essa análise da mídia, porque diz muito de como a sociedade como um todo vê o sistema. Eu acho que a análise da mídia parte de um pressuposto que eu acho que influencia em toda a análise que a gente vai fazer aqui, que é a visão mercantilista da saúde. Que a saúde como um bem de consumo e não como um direito universal. Então, quando a gente analisa o conjunto das matérias, das reportagens que saem nos jornais, nos telejornais, é muito nesse sentido da saúde como um produto. E se você analisar, ele tem uma visão muito crítica, apontando, as matérias são baseadas muito mais apontando as falhas do sistema e do que coisas boas que esse sistema possa trazer. E o interessante é que isso é estudado, tem várias pesquisas sobre isso. Quando a matéria é negativa, quando a reportagem é negativa, aparece o nome SUS. Quando nessa minoria das matérias positivas que aparece, o nome SUS é omitido. Não aparece o nome SUS. Isso não é deliberado, sabe? Isso faz parte do jogo dessa visão mercantilista da saúde. E o interessante também, que é o contraponto disso, é que você não tem matéria, é muito raro uma matéria negativa ou investigativa do sistema privado de saúde. Sim. Ou seja, parece que o sistema privado funciona perfeitamente, que você não precisa, às vezes para marcar um médico, você tem um plano de saúde, paga caríssimo. Para você marcar um médico, às vezes você tem que esperar 6 meses. Você chega lá, o médico faz uma consulta em 5 minutos. Você vai ali, conversa com um e você sai. Você espera uma série de problemas que possa ter, que a sociedade, às vezes, isso fica invisibilizado, porque a mídia esconde isso. E a gente sabe que o número de denúncias em relação aos planos privados de saúde é muito grande, né? Várias empresas são colocadas na justiça porque não cumprem minimamente o que se propõe a fazer enquanto saúde privada. Então essa defesa do sistema tem vários motivos. Primeiro, porque a mídia tradicional, essa mídia que a gente conhece, ela é aliada, ela faz parte do capital, das elites que estão no poder, e entre esses estão os planos de saúde. Então há uma ligação entre as empresas, e principalmente também porque os planos de saúde financiam, patrocinam, anunciam fortemente, né, nas empresas de comunicação. Então só por aí já é um caminho. Então uma análise não precisa um grande estudo, basta ler a reportagem. E olha que essa questão de saúde é uma questão que sai muito na imprensa. Os jornais, tanto na cobertura local quanto a cobertura nacional, a questão da saúde ela tá muito presente, porque envolve a vida de todo mundo. É uma coisa que sempre mobiliza as pessoas, sensibiliza. Então, a mídia, ela tá nessa coisa, mas só com essas distorções que eu falei antes. E muito por causa do poder financeiro mesmo dos planos de saúde e dessa visão mercadológica, né? A gente tem lido algumas reportagens e tem percebido que existe uma grande preocupação de um retorno a um período, não é, que não existia o SUS, não atendiam a saúde como sendo um direito do cidadão e da cidadã e como um dever do Estado. Aí eu passo a fala agora para a Islândia Carvalho, para que ela diga qual é a importância do SUS
para quem defende a saúde pública, e em que o SUS foi inovador e a quem se destina. É muita coisa, né? É muita coisa, mas eu acho que vocês já iniciaram dizendo assim, o que ele traz de inovador? Ele transforma aquilo que seria uma esmola, porque o SUS você tinha duas possibilidades de ser tratado antes do SUS. Ou você era um indigente, ou você era um trabalhador que tinha uma carteira assinada, e aí porque você pagava essa carteira, você tinha direito a ter acesso a um serviço de saúde. Então, com a entrada do SUS, com a Constituição Federal, o que foi inovador? A saúde se torna realmente um direito. Qualquer cidadão brasileiro, ele pode chegar em qualquer serviço de saúde e ele pode cobrar por ser atendido, porque isso é um direito. Isso tem toda a mudança, né? E depois a gente discute um pouco que é mercado. E aí a gente estava conversando aqui antes, né? De contar um pouco história. Eu acho que as pessoas têm... um dos problemas é que a gente esquece muito rápido a história. Então eu tenho mais de 30 anos, eu vivi antes do SUS, e aí eu fui indigente no SUS. Uma coisa muito simples, eu quebrei o braço quando era criança, e aí precisei de uma emergência, de ser atendida. Meu pai não era trabalhador com carteira assinada, era um agricultor, e aí ele teve que me levar para o hospital para fazer uma cirurgia, colocar a platina, naquela época caríssima, e aí tudo que ele produziu durante o ano foi para pagar essa cirurgia. Eu fiquei sozinha no hospital pós-cirurgia com mais outras crianças, dos quais os pais não podiam nem pagar acompanhante. Então, eu vivi na pele o que é não ter direito à saúde. Estou contando essa história que é simples, mas quantas pessoas nesse país já viveram essa situação de precisar de ter uma emergência? E aí acho que a gente precisa lembrar o que era que existia antes do SUS, como é que as pessoas eram tratadas. Quando eu entrei na universidade também, eu fiz uma pesquisa num hospital de referência aqui, porque quando eu descobri o SUS, eu dizia, nossa, é muito lindo. Eu vim de movimento popular, então eu não acreditava que aquilo, teoricamente, existia. Aí fui perguntar às pessoas, assim, o que é que elas sabiam do SUS, nesse hospital de referência. E aí eu fiquei muito impressionada, porque isso foi em 2002, então já fazia algum tempo que o SUS tinha implantado, e muitas pessoas não conheciam quais eram os princípios e diretrizes. Ou seja, as pessoas ainda estavam vivendo na época que você vivia antes do SUS, da Previdência. E aí foi que eu comecei a observar, as pessoas entravam no hospital como se aquilo fosse uma esmola e os profissionais tratavam aquilo como se fosse um favor. Então, esse processo parece que é bobo, mas não é. A gente precisa ainda, e eu acho que esse é um problema, a gente precisa aceitar e acreditar que é direito. E direito não se mexe. Direito é conquista, direito é algo muito sério, e a gente precisa se empoderar do nosso direito. E eu acho que a gente ainda está nesse processo de acreditar que isso é direito. Então, eu continuo... hoje, eu tenho direito à saúde, eu não tenho um plano de saúde. Porque eu partilho, primeiro, o risco, e segundo, porque eu acredito no SUS. Muito bem. Gente, Ricardo Barros, engenheiro civil, primeiro-ministro da Saúde, sem formação na área desde 2003. Ele chegou ao cargo pelas mãos de Michel Temer após indicação do Partido Progressista. O despreparo do ministro ganhou as manchetes de jornais com seus desconcertantes pronunciamentos, como, por exemplo, alguns deles aqui que a gente trouxe para vocês. Diz ele, pacientes imaginam doenças. Não temos dinheiro para ficar fazendo exames e dando medicamentos que não são necessários só para satisfazer as pessoas, para acharem que saíram bem atendidas do postinho de saúde. Não podemos cumprir a Constituição, diz ele. Só tem direitos lá. Não tem deveres. Nós não vamos conseguir sustentar o nível de direitos que a Constituição determina. Priscila, você, como mestranda em direitos humanos, como uma pesquisadora em saúde pública, o que achou das declarações do ministro? Então, eu acho que é uma coisa muito simples, é que essa pessoa, né, que está ocupando esse cargo aí do Ministério da Saúde não conhece o Brasil no qual ele é ministro. Isso aí tem muito claro, assim, dentro do Conselho Nacional de Saúde, né, onde eu sou conselheira, a gente tem discutido bastante com relação às questões da saúde pública, que fica claríssima que o ministro da Saúde não se apropria, porque dentro das propostas que ele traz,
né, são propostas que não dizem respeito ao que a população demanda. É como se ele não conhecesse o Brasil, né, no qual ele faz parte, né, tanto do que é priorizado dentro desse ministério, como aquilo que é colocado dentro da política como um todo, né, dentro dessa gestão pública que a gente está aí, nesse projeto político desse governo, né, que está aí em voga, né, dentro do governo do Michel Temer. Então, nessa perspectiva, né, e eu como mestranda em direitos humanos e considerando sim a saúde, né, como um dos direitos, né, mais valiosos que a pessoa pode ter, né, o direito humano, né, um dos máximos direitos humanos, e ainda por cima estando inserida no conselho, né, vejo com muita preocupação uma pessoa como essa, com esse tipo de declaração, está assumindo um ministério, né? Mas também entendendo que ele cumpre um papel dentro daquilo que tem como projeto político mesmo, né? De dar prioridade às questões financeiras, né? E aí acho que a Islândia vai tratar mais a questão de mercado, mas antecipando um pouquinho, né? Que favorece justamente as pessoas que têm mais dinheiro, né? Que são donos de grandes empresas, os empresários, a própria bancada da Câmara, né? Você pode ver que ela é composta por pessoas, né? Que priorizam, né? A perda dos direitos, porque priorizam as questões relacionadas a ter lucro, né? E são coisas inadmissíveis você entender a saúde e o lucro, né? Porque se você entende a saúde como direito, não tem como entrar muito nessa perspectiva de pensar a saúde como mercadoria, né? Ela é direito humano, né? Como pensar em pessoas sem saúde e pensar em ganhar dinheiro em cima disso. Então, acho que esse que é o maior fator complicador, e eu, como mestrando em direitos humanos, vejo com muita preocupação essas declarações, né? Pois é, declarações que dizem, né, que o SUS não tem dinheiro, que a situação, né, a gente até colocou no início, né, a questão das verbas, da superlotação, né, de toda essa complicação que está sendo vendida, inclusive pelas manchetes de jornais que o Sérgio trouxe aqui para a gente. Então, como é que a gente pode fazer para dar vida ao SUS se ele está mergulhado em tantos problemas como é divulgado? Eu vou voltar a uma questão que eu não terminei na primeira, porque você falou a quem se destina. Foi. Então, se destina a todos os cidadãos brasileiros, inclusive se tiver algum estrangeiro aqui, termina sendo atendido. Isso acontece no Brasil. Se você viajar, qualquer pessoa que viaja sabe, precisa pagar seguro, porque se sofrer um acidente nos Estados Unidos, que é o grande modelo brasileiro, né, que as pessoas querem copiar, você vai praticamente vender a alma, eu brinco, vai vender o rim para poder fazer um tratamento de saúde. Né? Então, primeira coisa, no Brasil todos podem usar o SUS. E aí eu acho bem interessante, porque o SUS também não é só serviço de saúde. Não é só emergência, nem é só consulta. O SUS é vigilância sanitária, ou seja, na hora que você está se alimentando, na hora que você está comprando no supermercado, tem SUS por trás garantindo que seu alimento nem vai estar vencido, e o que você vai tirar da prateleira, ali vai ser um alimento de qualidade. Você tem SUS na hora que você precisa fazer uma vacinação para o cachorro, na hora que você precisa fazer uma vacinação para o seu filho, e todos têm acesso. Então vai tanto a pessoa que mora no apartamento mais caro de Boa Viagem, como vai quem mora no COC, para a campanha de vacina. Só acontece no Brasil. A gente valoriza pouco. Então, eu acho que a gente tem problemas. E parte desses problemas é porque a gente tem um financiamento inadequado. Imagine você gastar por habitante no Brasil R$ 1.200 ano. Isso é aproximadamente R$ 4,00 ao dia. Me diz quem faz isso. Porque eu, quando começo a fazer cálculo e olho para o SUS, eu disse assim, gente, isso é milagre. É impossível você fazer realmente de consulta de PSF a transplante, porque quem faz transplante no país é o SUS, e só o SUS faz, para mim, com R$ 4,00 per capita, ou seja, por brasileiro dia, só fazendo milagre. Às vezes eu tento explicar e eu não sei. A gente tem problemas de planejamento, a gente tem problema de gestão, mas é muito difícil você fazer gestão e planejamento quando você não tem recurso suficiente. Você está sempre apagando fogo. Então eu acho que assim, o foco nosso não são os problemas. A gente tem que ter vontade política para investir num sistema que tem, de certa forma, uma construção teórica e do ponto de vista prático, grandes possibilidades de resolver problema. Ele já mostrou que resolve. Você teve aí o último exemplo dos mais médicos. São histórias, eu viajei parte do Nordeste, assim, são histórias lindas, diminuição de mortalidade infantil, o acesso à gestante aos serviços de saúde, que não vai aparecer na mídia, mas o que eu acho interessante é que se você for do ponto de vista de efetividade, eu lhe digo sem medo de errar, eu não escolhi não ter plano de saúde, não foi só por questões ideológicas, não, do ponto de vista pragmático, eu fiz enfermagem.
o cuidado no serviço privado de saúde é muito fragmentado. Você não tem coisas básicas que é um evolucionista no hospital que vai olhar você todos os dias. Você não tem isso no hospital privado. Você tem cada dia um profissional diferente. Você não tem no plano de saúde um médico de PSF que vai te atender durante o que a gente chama de atendimento longitudinal. Ele vai te atender por um longo período de tempo. Então, você que é usuário de plano de saúde, você vai ter o seu médico especialista que vai te atender, cada um no seu pedacinho. Mas você não tem um médico do PSF, que inclusive eles já estão querendo copiar. Então, assim, eu acho que a gente tem muito mais possibilidade de resolução se a gente tivesse condições do que problema. O problema da mídia é que ela foca na restauração, lida com a emergência. Então, emergência vai ser sempre emergência vai ser sempre lotado, porque ninguém adivinha, por exemplo, um acidente de carro, ninguém adivinha um acidente de motocicleta. A gente está lidando com situações que vão ser assim. Mas se ele for para o PSF, vigilância sanitária, epidemiológica, vai ver que tem muita coisa funcionando. Bom, antes da gente... Ela falou do mais médicos e falou dos profissionais de saúde, e me ocorreu assim, o médico, ele tem, o estudante de medicina, ele tem muito do seu... do custeio da sua formação, viagens, congressos, às vezes até ganha um percentual em venda de remédio muito bancado pela indústria dos laboratórios. E você me falou dos mais médicos, dessa coisa que está acontecendo. Até um parênteses assim, quando começou os mais médicos, todos os grandes jornais colocaram suas equipes tudo de olho tentando achar uma falha de um médico desse para virar manchete, esse dos médicos cubanos, e já se esqueceu. Pode ver que não saiu nenhuma matéria com falha, então eu presumo que se aconteceram foram mínimas, não chamou a atenção, mas estava todo mundo atento achando que ia ser um fracasso. Aí eu quero fazer uma pergunta a vocês: como é que vocês avaliam a formação do profissional o médico aqui no Brasil, assim, e como é a participação dele dentro do sistema? Vocês estão preparados para o SUS? Então, assim, o que eu avalio, assim, né, porque eu também trabalho em hospital, né, e acompanhando política pública como Conselheiro Nacional de Saúde e como vivenciando na prática, né, dentro do meu ambiente de trabalho no hospital. E aí, o que eu vejo é que existe um movimento de médicos, né, que prezam, né, pela saúde pública, né, tem um movimento mais, né, encabeçado de acordo com a saúde como direito, né, entendendo essa importância da atenção básica, né, da atenção primária dentro do processo do acompanhamento longitudinal que a Islândia trouxe, né, de você estar lá acompanhando no dia a dia, da priorização de trabalhar com esse indivíduo dentro de um território, de você pensar as potencialidades de saúde, né? Porque o clássico, saúde não é só ausência de doenças, né? Isso é bom a gente sempre estar martelando, porque às vezes se confunde um pouco, principalmente em ambiente hospitalar, achando que é só ausência de doenças. E você entender que os determinantes sociais de saúde, que envolvem moradia digna, acesso a trabalho, a lazer, a educação, né? Entre outras coisas, a alimentação, tá tudo envolvido, tá tudo interrelacionado. Então existe um movimento, sim, de médicos que trabalham essa perspectiva, mas eu acho que a formação em si ainda é muito mercadológica. Em que sentido? Né? De ter realmente essa sedução, vamos dizer assim, do mercado, para que o médico vá lá, cumpra seu papel, receita e medicação, né? Entendendo que medicamento é somente a drage, a cápsula, né? O remédio, né? A farmacologia, né? Em si. E aí, nessa perspectiva, existe uma formação, né? Existe uma formação contra-hegemônica, vamos dizer assim, uma que vai contrária a essa de que o médico tem que ser aquele cara que tem que passar o remédio, que é só para aquilo que ele serve, né? Que prioriza uma outra formação, que eu acho que é uma perspectiva mais humanizada. Eu não gosto muito desse termo, porque parece que a pessoa não é humana, mas, infelizmente, é o termo que melhor dá a noção mesmo de entender que a pessoa é muito mais do que a doença, que você não tem que olhar para a patologia, você tem que olhar para a pessoa. Né? O que ela tem, enfim, é fruto daquilo que ela vive, na verdade, né? De onde ela está inserida. Então, na verdade, eu vejo muito mais um movimento em si do que mesmo um avanço da formação como um todo. Islândia? O grande mote do Mar Médico não foi só trazer os médicos estrangeiros. Tem um outro ramo que a mídia não falou, porque é o ramo que eu acho que mais importante e mais sério, que é o da formação. Então, assim, com todas as limitações que o governo anterior teve, foi o único que teve a coragem de mexer num grande poder, que é o poder biomédico. Ele é muito forte nesse país porque
o médico ainda detém o poder do diagnóstico, né, de várias definições. Então, mexer na formação foi muito mais sério, que vai mexer com o campo de trabalho, vai mexer com várias oligarquias que, por exemplo, o médico que forma toda a sua família na residência, é o pai, o filho, o geração neto. para geração. Geração para geração. Então, tem um mercado restrito, que foi o grande problema que o Conselho Federal não queria dizer que era isso, mas no final das contas era a grande questão que tinha por trás. Por quê? Porque, na verdade, os estrangeiros não iam concorrer com o campo de trabalho. Quem vai concorrer é quem está sendo formado. Então, você já tem uma rede nesse país chamada de Rede de Médicos e Médicas Populares, que tem feito um trabalho muito bonito, assim, que tem crescido. Já tem um outro movimento, que são os médicos da atenção primária. Agora, é claro que tudo isso está aliado ao que você já colocou aí do mercado. O mercado viu que, para ele poder alcançar maior mercado, ele tem que estar junto de quem tem o poder da caneta de definir quais são os remédios que você vai tomar e os procedimentos que você vai fazer. Então, existem essas duas linhas. Tem a universidade que tem uma formação mais aberta, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho em outra linha que chama-se Práticas Integrativas e Complementares, que tem crescido muito no país. E é interessante porque as pessoas, assim, o crescimento tem se dado mais por multidisciplinar, ou seja, outros profissionais que não são médicos. Cresceu muito nos últimos 10 anos. Eu tive num evento agora e é impressionante também a quantidade de médicos que tem, porque parece também que o médico é aquela pessoa ruim que não está sofrendo. Mas tem muitos médicos que estão na ponta e estão sofrendo as pressões, que às vezes é uma posição que é do seu conselho, mas não é a posição do profissional. Porque muitas dessas pessoas que se formaram, elas se formaram para cuidar. Elas não só se formaram para ganhar dinheiro, né? Então o mercado também passa isso, que ele está lá só para ganhar dinheiro. Não, acho que tem muita gente querendo fazer, e eu acho que a gente tem que acreditar nisso, né? Que a gente está num processo de transição. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas a gente não pode sair dele sem que vocês respondam a pergunta: a quem interessa o fim do SUS? Priscila? Eu acho que um conjunto de pessoas, né, principalmente alinhadas ao que vem aí de mercado, né? É bom também pontuar que existem várias questões que estão relacionadas dentro da política do governo que tem hoje, né? Que tem sido tentado ser viabilizadas. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que aí está sendo cortada, né? Para passar, né? Ela está sendo modificada para atender os interesses privatistas, né? Do mercado, né? Então, assim, é um conjunto de pessoas, né? Que detém a maior riqueza, né? E eu falo de riqueza financeira mesmo, de dinheiro, né? Que acabam meio que determinando o que tem que ser priorizado, inclusive na gestão pública, porque financia as campanhas desses políticos, né? E aí seguem essa lógica perversa aí, o próprio presidente que acaba pagando um monte de gente para passar um monte de coisa que favorece eles mesmos. Então, assim, ela se destina mesmo, o fim do SUS se destina àquelas pessoas que detêm o poder do dinheiro, né? O poder financeiro, o poder do mercado. Esse é um dado, né, para contribuir com a sua análise, né? Mais de 100 deputados federais que estão hoje, né, decidindo a vida, a saúde da população brasileira, foram financiados por planos privados, né? Realmente é uma situação muito complicada, até mesmo porque quem está enquanto ministro da Saúde, né, o engenheiro civil, também foi em sua campanha deputado federal, né, financiado por um plano de saúde privado. E aí, só para fazer uma pontinha para aproveitar, né? Inclusive o Conselho Nacional de Saúde, né? Ele tem encabeçado uma campanha, né? De abaixo-assinado, né? Que é o Amigos da Causa, que é contra a emenda constitucional 95. O que é isso? É um remendo à Constituição que congela os investimentos, porque eu me recuso a dizer que são gastos, né? Que vai prejudicar todas as políticas públicas, principalmente saúde e educação, mas todas vão ser prejudicadas. E esse congelamento vai durar por 20 anos. Então, a gente está recolhendo assinaturas, ela pode ser vista dentro do site do próprio Conselho. Repete aí o nome do site. O site do Conselho é conselho.saude.gov.br. Você pode estar assinando online, e também eu tenho os abaixo-assinados físicos, né, que eu posso estar disponibilizando, né, para quem quiser, né, não pode pedir no meu e-mail, que é pris.vbo@gmail.com, porque também é importante estar fazendo essa arrecadação de assinaturas físicas também para estar entregando lá no Conselho. Islândia. A quem interessa o fim do SUS, Sim. aí eu vou lhe fazer uma pergunta: quanto você pagaria pela sua saúde? Se a saúde
ela é um bem impagável, ela não pode ser um bem de consumo. Então, interessa a quem tenta vender. Então, a gente tem que lembrar que o SUS tem um inimigo poderoso, como o nosso amigo o Sérgio estava colocando aqui, porque tem pessoas querendo vender aquilo que você pagaria tudo para você ter. O mercado viu que isso é um... Inclusive o mercado estrangeiro que está querendo justamente flexibilizar, que conseguiu isso. O que é que o mercado viu? Quando a gente teve, vou tentar falar rapidinho, quando a gente teve no Brasil uma mudança da pirâmide, eu lembro que eu li várias reportagens uma vez dizendo assim, o Brasil está bom para o mercado da saúde, mas seu maior problema é o SUS. Quando eu vi aquilo há 5 anos atrás, eu não acreditei, primeiro, que eu estava lendo, que alguém dizia que o problema do mercado da saúde era o SUS. E segundo, que 5 anos depois, eu vejo essas mesmas estratégias que estavam lá colocadas, aproveitando um momento político para estar colocando elas em pauta. Uma delas foi essa entrada do mercado estrangeiro. Então, acho que a gente tem que pensar que quando a gente não pode pagar por algo, e a gente não pode pagar pela nossa saúde, a gente tem que pensar que a gente não pode pagar por plano de saúde. Porque essa conta jamais a gente vai conseguir quitar. Sem contar, principalmente contribuindo um pouquinho, Islândia, né, nas pesquisas que a gente faz na produção do programa, é que o SUS, né, tem um leque imenso do atendimento. E planos de saúde não fazem o atendimento naquelas situações mais graves, não é? Onde necessitam de medicação, de um tratamento mais prolongado. De alto custo, né? De alto custo. Eu acho que o plano de saúde vem da ilusão que você vai ter segurança. Isso. Então eu sou muito pragmática. Na hora que eu sofrer um acidente, quem vai me socorrer é o SAMU. Isso. É o momento que eu acho que é mais grave, do ponto de vista prático. Na hora que eu precisar de um transplante, que é o mais caro, quem vai fazer também é o SUS. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser... Mas também, eu acho que a gente chegou num ponto crucial. Quando você diz assim, a quem interessa, quando vocês fizeram essa pergunta, eu fico pensando que essa oportunidade de que está se discutindo agora o marco legal dos planos de saúde, ou seja, querem tirar de 25% da população que usa plano de saúde, a cobertura do plano é 25%, mas está muito na mídia, porque tem parte da classe média agora que está muito preocupada. Eu convido essas pessoas a pensar assim, vocês estão dispostas a estarem combatendo e discutindo ou negociando com o mercado, ou está na hora da gente pensar um projeto coletivo de saúde para realmente a SUS se tornar direito e não bem de consumo? Eu acho que é a hora da gente estar refletindo sobre isso, porque a gente está vendo aí, na hora de crise, quem segura é o SUS, porque o maior plano de saúde também é empresarial. Então, muitas pessoas que perderam o emprego, que pagaram o plano de saúde por 10, 15 anos, agora dependem do SUS. Então, não seria a hora da gente estar todo mundo realmente defendendo e dependendo do SUS para que a gente possa juntar junto? Não está na hora da gente repensar um pouco? Eu acho que essa crise também pode ser a oportunidade. Até porque a gente precisa também repensar quem está defendendo a gente, os nossos direitos, lá na Câmara no próximo ano. A gente vai precisar pensar sobre isso. Bom, minha gente, muitíssimo obrigada pela presença, pela contribuição, né, a esse debate, onde a gente está levando essa oportunidade de mais conhecimento, troca de saberes para o pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigada, Islândia. Obrigada, Priscila. Muito obrigada. A gente vai terminando o programa, mas antes a gente tem algumas notinhas para serem lidas. Uma delas é: a sociedade repudia a entrega da Secretaria de Desenvolvimento Social de Pernambuco ao Partido Progressista. Na última sexta-feira, Paulo Câmara admitiu estar negociando com o Partido Progressista a direção de secretarias no governo de Pernambuco. Em carta aberta divulgada na manhã desta segunda-feira, dia 20, mais de 80 entidades de diversas áreas de atuação e regiões do estado repudiaram a entrega da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude, pelo governador ao Partido Progressista. Elas criticam o governador por falhar sistematicamente nas políticas sociais e denunciam que os direitos da população estão sendo utilizados como moeda de troca em acordos políticos que visam as eleições de 2018. De acordo com a carta, o Partido Progressista Pernambucano, de hegemonia fundamentalista religiosa e grande apoiador dos retrocessos de direitos promovidos pelo governo ilegítimo de Michel Temer, não teria quadros
aptos a assumir a pasta que cuida das políticas públicas de assistência social, do sistema socioeducativo, da criança e da juventude, das pessoas com deficiência e das pessoas idosas, da população LGBTI, da população negra e das políticas de drogas. Olha, gente, a carta ainda está aberta e as assinaturas podem ser feitas pelo e-mail cartaabertape@gmail.com. Ok? Uma outra informação que nós trazemos para você é que haverá a primeira festa literária do Coque, sonho bastante antigo da Biblioteca Popular do Coque. E hoje, com o apoio das escolas e dos voluntários do AIESEC, vão poder realizar essa festa literária. Que bom, né? No período que nós estamos vivendo, vai ser de 21 de hoje a 22 de novembro, na Praça Ator Barreto Júnior, ao lado da Escola Municipal José Costa Porto. A programação constará de atividades pela manhã e pela tarde. E no dia 24 de novembro, pela manhã, haverá contação de histórias e leitura na praça. De tarde, oficinas, estande Adote um Livro e uma mesa de fechamento às 18 horas com o tema 10 anos da Biblioteca Popular do Coque. Uma outra informação é todas contra... Deputados votam a discutir veto ao aborto em caso de estupro em comissão especial da Câmara. Hoje, das 14 às 15 horas, vem de tuitaço. É pela vida das mulheres, não a PEC 81. Hashtag todas contra 81. Tuitaço de 14 às 15 horas. Bom, nós estamos encerrando a nossa programação. O programa de hoje teve a produção de Sérgio Miguel, do Marco Zero Conteúdo. Na coordenação, Ana Veloso, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Na apresentação, Manina Guiar, do Centro das Mulheres do Cabo. Nos trabalhos técnicos, muito obrigada, Alexandre César. Amanhã, vocês vão ficar com a apresentação de Paula Reis com o tema Por que apagar o nome de Paulo Freire como patrono da educação? Uma obrigada também à nossa querida Júlia Rodrigues, que ficou aqui alimentando as redes sociais. Bom, programa Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Aqui a gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. (12h07). Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Atenção, senhores passageiros. O embarque para o voo do programa Sexta Frequência está autorizado. Acesso pelo portão da Rádio Universitária 99.9 FM. Toda sexta-feira, ao vivo, às 10h30 da manhã.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM, Roberto Souza apresenta o Redator Comunitário. Economia popular, inclusão social, acompanhamento online dos grandes jornais do país, destaques esportivos, a entrevista ao vivo, a renovação dos quadros dos formadores de opinião. O Redator Comunitário. O Redator Comunitário. Rádio com responsabilidade social. De segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã, na Universitária FM 99.9. Universitária FM.